Olá pessoal, tudo bem? Pastor Edu novamente com vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre princípios bíblicos. Mas como sempre, antes de nós começarmos, vamos orar ao Senhor. Fecha teus olhos e medita comigo. Pai, em nome de Jesus, novamente aqui na tua presença, te rendemos graças porque tu és um Deus misericordioso. Colocamos em tuas mãos, meu Deus, mais esse momento, pedindo que tu abras o nosso entendimento e fales ao nosso coração. Que nós possamos aprender a viver sob princípios bíblicos, que são os princípios que regem a todos nós. Obrigado por tua misericórdia, em nome de Jesus eu te oro. Amém. Graças a Deus. Bem, princípios bíblicos. Dando continuidade, vamos aqui fazer a nossa recapitulação de sempre. Já falamos sobre caráter, mordomia, semear e colher e autogoverno. Hoje nós vamos falar sobre soberania. Você sabia que soberania também é um princípio divino? Sabia que nada que existe pode continuar existindo se não houver o reconhecimento da soberania divina? Pois bem, mais uma vez relembrando o que são princípios. Princípio vem da palavra grega axé, que significa origem de tudo. Como nós já falamos das outras vezes, o próprio Cristo ele se identificou para cada um de nós, está lá em Apocalipse capítulo 1, dizendo que ele é o axé, ele é o princípio e o fim, ele é o motivo de todas as coisas existirem. Também falamos aqui sobre princípio bíblico, que são ensinamentos básicos, são verdades eternas que constam na palavra de Deus. E todas as coisas estão debaixo desses princípios bíblicos. Nós podemos afirmar que tudo que existe é regido por um princípio. Amém? Soberania. Aqui está falando especificamente da soberania divina, que é um atributo de Deus. Nós muitas vezes não queremos admitir a soberania divina. Nós queremos questionar tudo o que acontece da forma que nós julgamos correto. E nós muitas vezes nos achamos mais justos do que o próprio Deus. Nós temos que lembrar que, apesar da terra ser do Senhor, está lá em Salmo 24:1, né, que tudo pertence a Deus, mas a terra Ele deu aos homens, para que nós possamos comandar. Mas isso não quer dizer que o Senhor ele não domine tudo. Tudo está debaixo da soberania divina. Nós também vemos lá em 2 Crônicas 7:14, algo muito interessante. É uma passagem que cada um de nós conhecemos muito bem. Fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós estamos vendo que Deus está dando ao ser humano a responsabilidade sobre tudo o que acontece nesse planeta. Mas isso não anula a soberania de Deus. Deus não está oculto, não está desatento às nossas necessidades. Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas Ele deu a nós a responsabilidade de cuidarmos de tudo o que aqui está. Soberania é um princípio que refere-se a Deus. Ele é soberano, Ele manda em tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe como reagir. Nosso Deus, Ele é perfeito. Um segundo item é sobre a Trindade Santa. Deus, Ele é trino. Tem muita gente que não acredita nisso. Tem muita gente que fala que Jesus não é Deus, é um filho de Deus, mas não é Deus. E tem quem fale que o Espírito Santo é apenas uma força ativa. Mas a palavra do Senhor fala que os três são um. E essa Trindade Santa, ela é dividida em onisciência, que é um atributo de Deus Pai. Porque a palavra de Deus, Jesus fala lá no Evangelho, quando perguntaram a ele: Senhor, quando todas essas coisas irão acontecer? Ele falou: nem eu, nem os anjos sabemos, apenas o Pai é que sabe todas as coisas. Então a onisciência é o primeiro atributo desse princípio da soberania para a Trindade Santa.
Deus Pai é quem domina essa qualidade da onisciência. Temos também a onipotência, que é um atributo dirigido a Deus Filho, o próprio Jesus Cristo. Tudo que foi feito, tudo que existe foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nada que existe aconteceu sem a intervenção de Deus Filho através de Jesus Cristo. E a onipresença é um atributo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele pode estar em todos os lugares que ele queira estar ao mesmo tempo. Está em mim, está em você, está no irmão, todos aqueles que estão em Cristo têm o Espírito Santo, ele está em cada um de nós, ele habita em cada um de nós. O Espírito Santo, o atributo da onisciência, da onipresença, significa que ele está em todos os lugares que ele queira estar ao mesmo tempo. E isso faz parte também da soberania divina. Só Deus é que pode ter todos esses atributos. Temos direito de questionar a Deus? Com certeza não. Nós gostamos muito de questionar a Deus, como eu disse há pouco. Nós muitas vezes nos achamos mais perfeitos que o próprio Pai. Isso é um erro terrível. Jó questionou a Deus e as respostas que ele recebeu do Senhor quebraram todas as suas resistências. Nós vemos isso nos capítulos 38 a 41 do livro de Jó, como Deus respondeu a todas as indagações, a todos os questionamentos de Jó, e ele se sentiu envergonhado por ele ter afrontado o Senhor daquela forma. Eu me recordo que uma vez eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu não estou em pecado, não estou andando em erro. Eu não entendo, Senhor, por que isso? Eu questionei ao Senhor sobre algumas coisas que aconteceu comigo e Ele me revelou. Leia Isaías 53:10. E como diz os jovens de hoje, eles falam assim, pô, não sabe brincar, não desce pro player. Eu falei com Deus, pô, Senhor, desculpa aí, foi mal, se eu soubesse que tu ia me dar uma resposta dessa, nem tinha te perguntado. Isaías 53:10 fala, agradou a Deus a moer a Jesus. Se Jesus, que é perfeito, que não teve pecado, sofreu tudo que ele sofreu, padeceu tudo que ele padeceu por amor a nós, como é que eu, pecador, ainda que não esteja em pecado naquele momento, agindo errado naquele momento, mas eu sou um pecador, se Deus se agradou em moer a Jesus para que seus propósitos se cumprissem, por que ele não moeria a cada um de nós? Nós não temos direito a questionar a Deus, porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Opa. Temos que entender que nada é nosso. Tudo é de Deus. Para nós isso é um pouco difícil de entender, porque nós vivemos num regime capitalista, mas aonde aquilo que você compra é seu, tá? A minha casa, o meu carro, a minha roupa. Então, para nós, esse entendimento de que nada é nosso, tudo é de Deus, é um pouco mais difícil. Mas se nós vivêssemos numa sociedade onde tem um rei, uma rainha dominando todas as coisas, essa compreensão seria muito mais fácil para nós. Porque ainda que você compre com seu dinheiro, ainda que você tenha a sua casa, o seu carro, a sua propriedade, em um dado momento, se o rei ou a rainha quiser aquela propriedade, aquele bem, você tem que ceder, porque ele não é seu. Ele é da rainha, ele é do rei. Você tem uma posse temporária, mas tudo pertence ao rei e à rainha. Nos países também regidos pela monarquia, até para caçar, para pescar, você tem que ter autorização do soberano. Porque se você for caçar ou pescar sem autorização dele, você vai estar cometendo um furto, porque nada é seu, tudo é do rei. Mesma coisa na nossa vida. Deus, ele é o rei, ele é o soberano, e nada nos pertence. Nós temos a posse temporária da nossa família, da nossa casa, dos nossos bens, mas tudo pertence a ele. Até a nossa vida pertence a ele. Na hora que ele achar que deve levar, ele leva. É doído, é difícil de entender, mas faz parte da soberania de Deus. Ele age da forma que ele acha que é correto,
que Ele sabe que é o melhor para nós e nós temos que aceitar esse princípio bíblico da soberania divina. E por fim, o orgulho fez parte do pecado original de Lúcifer. E nós muitas vezes agimos da forma semelhante a ele. Por que isso? Porque Lúcifer, ele pecou porque ele queria ser igual a Deus. Está lá em Isaías 14:14. Ele quis ser igual a Deus. E nós, quando não reconhecemos a soberania divina, quando nós não reconhecemos a autoridade do Senhor na nossa vida, quando nós queremos contestá-lo, quando nós deixamos de perdoar alguém, que é uma ordenança, não é uma escolha, é uma ordem de Deus, perdoe, assim como ele ordenou, ame o próximo, ele ordenou, perdoe o próximo, é uma ordenança. Quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos dizendo para ele o seguinte: Deus, eu sou mais justo que você, Deus, eu sou mais perfeito que você. E perceba que o nosso erro está sendo pior do que o erro de Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus. E nós, quando desobedecemos a Deus, não fazemos aquilo que Ele mandou nós fazermos, nós estamos nos considerando melhores do que Deus. Nosso pecado é pior do que o pecado original do diabo, do Satanás, do Lúcifer, porque ele quis ser igual a Deus. E nós, quando quebramos ou queremos quebrar a soberania de Deus sobre a nossa vida, nós estamos nos colocando melhores do que Ele, estamos nos supondo ser melhor do que Deus. E isso é um pecado terrível. Então, meu irmão, minha irmã, que nós aprendamos a reconhecer a soberania de Deus na nossa vida, sabendo que sem Ele, nada podemos fazer. Ele é o Senhor de tudo, Ele rege a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Se estamos passando por alguma dificuldade, nós devemos estar na presença do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe a melhor solução e a melhor saída. Lembre-se, quando Deus ele abre uma porta, o diabo ele abre uma janela. A porta que Deus abre, ele nos mostra o objetivo que nós vamos alcançar e mostra o caminho que nós vamos trilhar. O Senhor não esconde nada de nós. Apesar da sua soberania, ele não nos esconde nada. O diabo ele abre apenas uma janela para mostrar o prêmio, a recompensa, mas não mostra o que é que nós vamos passar pelo caminho, porque a gente não consegue ver o chão. Vemos só o que está na nossa visão. A nossa vista, perdão. O diabo ele abre a janela para que nós sejamos guiados pela nossa vista, mas Deus ele abre uma porta para que nós sejamos guiados pela visão espiritual que Ele dá para cada um de nós. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.